Oi, turminha, tudo bem? Hoje a nossa aula de português, nós teremos a avaliação, né? Nossa segunda avaliação de português, não é mesmo? Então, para começar a sua avaliação, você vai observar, você vai observar esse quadrinho que está aí, sobre aquele gatinho, né? Aquele gatinho que nós já vimos eles na apostila, não é mesmo? Então, aí nós temos 4 quadrinhos. O primeiro quadrinho fala assim: de repente bateu uma vontade de fazer exercício. Aí depois tem o Garfield de novo no segundo, o Garfield de novo no terceiro e no último, olha o que está escrito. Ainda bem que já passou. E aí? Agora temos 3 perguntas que está relacionada ao quadrinho. Então você vai ler a pergunta e observar o quadrinho. Então a pergunta 1. Ao ler a história em quadrinho, você diria que Garfield gosta de fazer exercício? E aí, ao ler o quadrinho, você diria que ele gosta de fazer exercício? Sim ou não? Então, se você colocar sim, explique o porquê. E se você colocar não, explique o porquê. Ok? Número 2. Considerando as características, né, sobre esse personagem que você aprendeu no caderno do ângulo, e olhando os quadros em que Garfield aparece deitado, sem nenhum balão, podemos, podemos não, pode-se dizer que ele está fazendo o quê? Ó, então, olha lá, hein? Considerando o gatinho que você já sabe como ele é, ok? Esse personagem, né, que nós vimos na apostila. Então, você vai observar os quadros que não está, que ele está deitado, né, que não tem nada escrito no balão. O que você pode dizer que ele está fazendo, né? Ele está fazendo o quê? Ok? E na número 3, ao ver o desenho dos balões, você pode afirmar que se trata da fala ou do pensamento do gato? Então, ao ver o desenho dos balões, você pode afirmar que se trata da fala ou do pensamento do gato? E aí, ele está falando ou está pensando? Justifique sua resposta, comentando o desenho desse tipo de balão. Então, você vai observar agora na terceira questão o balão, né? O desenho do balão. E aí você vai escolher se é fala ou pensamento. E aí você vai explicar, tudo bem? Sobre, né? Você vai fazer um comentário sobre a sua escolha, né? O balão que você falou, se é fala, por que que você escolheu fala, se é pensamento ou por quê, certo? Então agora vocês vão virar a folha. Agora, turminha, a pergunta 4, 5 e 6 que está aí são conteúdos que nós já vimos em sala, tá bom? Então, número 4. As palavras a seguir são escritas com R. Separe-as em 2 grupos, o R fraco e o R forte. Aí você vai lembrar da regrinha que nós já estudamos, tá? Quando ele é forte e quando ele é fraco. Então, vocês têm no quadro correr, areia, rampa, morar, morro, rio, sereia, remar e amora. E aí, do lado do Garfield, né, nós temos aí um quadro. Deixa eu marcar com uma setinha para vocês verem. Opa, peraí. Aqui, olha, turminha, nessa setinha vermelha, vamos falar assim, vocês vão copiar aqui do quadro acima, vocês vão estar copiando o R com som fraco. Então, toda palavrinha com R que tiver um som fraco, você vai fazer na primeira coluna, certo? E na segunda coluna, você vai fazer o R forte, né? O som forte, combinado? Então, temos 2 colunas, o R fraco e o R forte. Na número 5, complete a sequência de letras a cada linha da tabela. Então, vocês têm aí 4 linhas, olha. 1, 2, 3, 4. E tem algumas letras e estão faltando, umas já estão aí. Então, você vai completar com as letras que estão faltando. Fácil, turminha? Estudar o alfabeto aí, hein? E por último não, desculpa. E a pergunta 6, ajude Garfield
separar a sílaba, então ele vai separar as sílabas, né? E depois que ele separar, ele vai contar o número de sílabas. Então, ajude Gertrude a separar as sílabas, né? E depois marcar o número de sílabas. Então, você tem aí pera. Então, no primeiro momento, você vai separar as sílabas. Lembra como separa, né? Põe o primeiro pedacinho, um risquinho, o segundo pedacinho, tá? Aí ele fala assim, o número de sílabas. O que é o número de sílabas? Quantas sílabas eles têm? Ela tem, no caso, essa palavra. Lembra disso? Então, pera. Lembra do bater palminha para descobrir? Aí, bate palminha, palavrinha, ou conta no dedinho, aí você coloca o número na segunda coluna aí no caso, ok? Então, nós temos aí a palavra pera, abacaxi, maçã, melancia e banana mamão. Olha aí, nós temos aí as frutas, tá bom? Então, prestar atenção na hora de separar, hein? Lembrar que é o sonzinho, olha, que sai da boca, ok, turminha? Turminha, item 7. Vocês têm umas palavras, tá? Tem uns risquinhos, ok? Então, você vai completar as palavras, que está faltando uma letrinha aí. Você tem que descobrir se é com a letra... Deixa eu marcar para vocês. Aqui, ó. Vocês vão marcar ou letra M, tá aqui, olha. Ou letra N. Então, a palavra ou ela é escrita com letra M ou letra N. Lembra daquela dica da tia Maria Rita do M? Da mamãe, do papai, do bebê? Então, presta atenção aí na hora de completar, hein? Número 8. Leia o texto. Então, aí nós temos aí a tia aproximadora, uma piadinha. Leia o texto e pinte os sinais de pontuações. Então, temos aí os sinais de pontuação, né? Então, você vai ler o texto e pintar os sinais de pontuação. Duas formigas japonesas se encontram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Fumiga. E você? Ota. Otá? Otá o quê? Ota formiga. Então, gente, uma piadinha aí. Então, vocês vão observar os sinais de pontuação e vocês vão pintar. Depois que você pintou, você tem na pergunta 9, olha aí. Agora, copie os sinais e escreva o nome de cada sinal. Então, você tem aí um quadro, olha aqui o quadro, certo? Então, aí você vai ver o sinal que você pintou. Então, aí você vai copiar um nesta aqui, outro aqui, e aí você vai copiando. É para repetir sinal? Não. Se você já copiou uma vez, você não vai copiar de novo, só uma vez. Depois, na frente, eu quero saber o nome deste sinal que você copiou, ok? Então, copiar o sinal e o nome, certo, turminha? E a pergunta 10 é um ditado de frases, que a tia Ana Cláudia, a tia Maria Célia e a tia Fer vai estar enviando para os pais, né? Vai estar enviando, não, já enviou, né, no caso, para os pais, as frases, tá bom? Então, vai ser 4 frases. A tia Maria vai falar ela agora, mas a tia Fer vai enviar também. A primeira frase é: você gosta de estudar? Eu amo fazer atividades. Como você vem para a escola? Gosto de vir a pé. Ontem não teve aula na minha escola? Então, essas são as frases, turminha. Mas lembrando, né? A gente vai estar enviando para os pais estarem ditando para vocês que estão em casa, tá bom? Ó, beijos, sentem no lugar tranquilo para estar fazendo esta atividade. Tudo bem? Ó, beijos, turminha, e até uma próxima, se Deus quiser.